Pessoal, é isso mesmo, ou se você achar melhor, a insolvência civil fica aí a critério do freguês. Esse é o nosso assunto. Agora o nosso contato é com o André Massaro. O André Massaro é financista especialista em educação financeira, o que falta para todos nós brasileiros. Ô André, como é que você está? Tudo bem? Oi Paulo, tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo. Boa tarde para você, para os ouvintes. Muito bom tê-lo aqui, sempre importante esse assunto, começo de ano, muitos impostos e a reclamação sempre é a mesma. No Brasil falta essa questão da educação financeira, é uma coisa, infelizmente, tipicamente brasileira, não André? Não é tipicamente brasileira, mas, é mundial isso. Mundial? É só ver, por exemplo, que em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o índice de endividamento das pessoas é altíssimo, é maior do que aqui, inclusive. E essa questão da falência pessoal, ela é uma coisa não tão comum aqui no Brasil quanto é, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma surpresa. E na Suíça tem também isso ou não? A Suíça eu já não conheço tanto, mas eu duvido que não tenha. É verdade. Falta porque é um problema das pessoas, não é um problema de alguma nacionalidade em particular. Isso vai de cada pessoa mesmo. Exatamente. Agora, o brasileiro talvez fique uma coisa mais aguda por ser aquele cara criativo, de querer levar a coisa como, sabe, meio que empurrando com a barriga, usando a criatividade e o bom humor para estar driblando certas coisas, e de repente, quando a coisa acontece, degringola, aí fica difícil reverter. Essa sim seria uma característica do bom humor e do jeitinho bem típicos brasileiros? Isso já é uma característica nacional. Isso já é uma coisa mais própria da gente. O André, quando a pessoa pode se dizer que, entre aspas, faliu? Bom, quando você fez a introdução do programa, você falou assim que era falência ou insolvência civil a gosto do freguês. Né? Então realmente é a gosto do freguês, porque nós temos a insolvência civil, que é um dispositivo jurídico. Ela representa a falência pessoal e direito, vamos dizer assim. Quando o sujeito chegou numa situação que tem que resolver a vida dele na justiça. Mas tem aquela falência que não vai para a justiça. Que é quando o sujeito quebra, ele fica sem ter como pagar o que deve, aí corre dos credores, etc e tal. É uma história que com certeza muitos de nós conhecemos pessoas que já passaram ou estão passando por isso. Mas a pessoa, algumas pessoas que têm uma vida razoavelmente digna com a sua casa, com o seu automóvel, com o seu trabalho, ele pode chegar num patamar de virar um andarilho, por exemplo, viver na rua? Pode porque muitas pessoas que quebraram em algum momento da vida já tiveram uma bela casa, um carro e uma situação financeira bem resolvida. É muito parecido, por exemplo, a falência, a gente pode traçar um paralelo com um problema de saúde. Hoje nós estamos saudáveis, estamos perfeitos aí, correndo, praticando esportes, e daqui a alguns meses acontece alguma coisa, uma coisa inesperada, fora de controle, e a gente fica doente. Quer dizer, por mais que a gente tente controlar tudo, às vezes as coisas simplesmente acontecem. A gente enfrenta alguns eventos na vida, a gente pode adotar outras posturas, entrar num negócio diferente, fazer uma outra coisa, e isso acaba nos levando para um caminho de deterioração. Pode acontecer com qualquer um, por isso que é necessário a gente estar com atenção constante. Né? Agora, essa questão da falência, está usando esse termo até para que o nosso ouvinte entenda, né, de uma maneira mais clara, não é? Claro. O que leva, agora, para chegar a esse ponto de falência absoluta, quer dizer, existem alguns estágios, né, quer dizer, e a pessoa às vezes não tem o discernimento de perceber isso a tempo, tentar reverter o quadro e mudar o rumo de sua vida? Olha, eu fiz recentemente uma lista, um artigo que eu fiz, em que eu listei 8 características da pessoa que corre sério risco de falir. Vamos a eles. Não importa, aqui não importa se a gente fala da insolvência civil, que é a falência judicial, ou se é a falência de fato, vamos dizer assim, que é aquela que não corre na justiça. Aliás, só queria fazer uma observação sobre a falência, a falência de fato, né, que é o seguinte, aqui no Brasil usa-se muito pouco a insolvência civil, porque ela não é vantajosa para ninguém. Por exemplo, se um credor requerer a falência de uma pessoa, ele praticamente está eliminando o risco, a possibilidade dela receber aquilo algum dia. Está dando adeus ao que está para receber. Exatamente, é como se fosse a falência de uma empresa. Na falência da empresa, quando a empresa for a falência, pega-se ali o que a empresa tem, o que ela tem a receber, tem a pagar, se sobrar alguma coisa, distribui ali para todos os credores. Né?
Então isso praticamente mata a chance do sujeito receber aquilo que é de direito dele, e para o falido também é muito ruim, porque ele fica 5 anos morto civilmente, vamos dizer assim, né? Ele não pode fazer nada. Então, só casos extremos mesmo que vai para a justiça. Mas agora, o que tem de falência que não vai para a justiça, que o sujeito chega literalmente no fundo do poço, é um número muito alto, é um número alarmante, isso acontece demais. Então é importante que a pessoa consiga reconhecer algumas características, algumas atitudes dela que podem levar a uma situação de falência. Então eu fiz aqui uma lista de 8 itens e, vamos dizer assim, cada item individualmente não quer dizer muita coisa. Não significa assim que o sujeito que está naquela situação vai falir, está condenado. Mas são itens de atenção, são itens que devem acender uma luz amarela dentro da nossa cabeça. Então vamos lá, o primeiro item é quando a pessoa evita tomar contato com a própria vida financeira. Então o sujeito, por exemplo, ele não olha mais o extrato do banco, ele não vê mais como está a situação dele, ele diz assim, minha conta de banco está no vermelho mesmo, eu já sei, não preciso olhar. Isso é mais ou menos que nem aquela situação do sujeito que está meio fora de forma, aí ele vai numa churrascaria, alguma coisa assim, e depois ele quer passar longe de qualquer balanço, ele não quer ver o tamanho do extrato. A pessoa começa a evitar ter contato com seus próprios assuntos financeiros. Isso é uma situação de negação. Negar o inegável. Exatamente. Inclusive assim, na Money Fit, quando eu faço os meus seminários, as palestras, isso é um assunto que eu bato muito forte, a questão da postura pessoal, do interesse em relação às próprias finanças, porque baseado nisso, é possível traçar um diagnóstico da pessoa. Você consegue às vezes ver por que a pessoa está em determinada situação financeira só pela forma como ela reage ao assunto, quando é lançada a conversa. E também quais são as consequências, o ato de simplesmente negar, esquecer da vida financeira e não querer ver para não ter aborrecimento, isso é um fator crítico, porque a pessoa pode ter uma surpresa em pouco tempo. E o simples fato de estar evitando mostra que a coisa não está bem. E quando está bem, a gente não tem medo de ver. O segundo fator, também é uma coisa muito comum, às vezes as pessoas passam por alguma perda patrimonial, ou uma perda que fica em queda de rendimento. Imagina a seguinte situação, o sujeito tem um emprego que ele ganha X, perde um emprego por qualquer razão, e depois ele volta para o trabalho ganhando menos do que ele recebia anteriormente. Também é uma situação muito comum, né? A pessoa paga um pedágio para voltar para o mercado de trabalho. Entendi. Então tinha um automóvel do ano, acabou vendendo e está de condução. Exatamente. Então assim, quando o sujeito passa por uma situação de perda, seja perda de patrimônio, perda de renda, ele tem que fazer as devidas adaptações na vida dele para a nova realidade. Isso. O sujeito que ganhava X e passa a ganhar metade de X, ele não pode mais manter o mesmo padrão de frequentar vida, os mesmos restaurantes, fazer as mesmas viagens, etc. Então a pessoa tem que fazer uma avaliação pessoal muito séria, muito honesta e se enquadrar. E essa adaptação muitas vezes que é complicada, que a pessoa acaba não aceitando, né, André? Exatamente. Caímos de novo na negação.